O Fluminense enfrenta o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil. E nesse vídeo aqui eu vou comparar com vocês, caso a caso, dos critérios de quem chuta mais, quem faz mais gol, comparando pelo Campeonato Brasileiro, né? Só para a gente ter uma dimensão do que o Fluminense vai enfrentar. Então, para começar, né, aqui a gente tem uma tabela, né, chutes e gols. Né? Vamos lá, primeiramente, quem finaliza mais, do maior para o menor? O Bahia, procura aqui, ó. O Bahia tá aqui em finalizações. Bahia e Fluminense finalizam praticamente a mesma coisa, né? O Bahia tem 250 finalizações, o Fluminense tem 245. Agora, no gol, o Bahia tem 10 a mais finalizações no gol do que o Fluminense, ou seja, a precisão deles é, né, quase 4% a mais. Né? E eles têm uma média praticamente a mesma do Fluminense em relação ao chute, né, por partida, e em relação à média, né, o Fluminense tem um chute, né, bem mais distante do que o Bahia, para você ter noção aqui, ó, que está aparecendo. A distância média do chute, né, do Fluminense distância média do Fluminense 19,1. Já do Bahia é 18,1, ou seja, eles entram mais na área. Não, para ser uma média, para você ter uma noção, esse chute pode ser mais longe, esse chute também pode ser mais perto, para na média dar 18,1. Já do Fluminense é 19,1, ou seja, o Fluminense arriscar de mais longe, né, do que do Bahia. A gente pode dizer talvez que o Bahia tem uma precisão melhor do que o do Fluminense justamente por conta disso. Em relação agora ao número de passes, né, qual é o time que mais teve passes completados em relação Fluminense e Bahia? O Fluminense é o time, né, do Campeonato Brasileiro, é o quarto que mais tocou passes, e o Bahia, né, por sua vez, é o sétimo com 8.697. Ou seja, passe por si só, o Fluminense tocou mais. Passe curto, maior para o menor. Passe curto, o Fluminense ainda continua mais longe. Passe, né, de média distância, agora o Bahia está acima do Fluminense. O Fluminense que está aqui em nono, e o Bahia que está, né, em sétimo, pouca coisa acima do Fluminense. E passes longos, quem seria? Passes longos, o Bahia... não filtrou. Não mudou nada? Do menor para o maior, do maior para o menor. Não mudou nada. Passe longo e passe médio do Bahia e do Fluminense é a mesma coisa. Se bem que eu errei. Que gato, eu errei. Agora sim é o passe longo. O Fluminense é o terceiro time que menos executa passe longo e o Bahia é o segundo time que menos executa passe longo. Então, os dois times são muito parecidos. Alguns critérios aqui de passe e finalização, esses times são bem parecidos um com o outro. Agora, toques na bola. Primeiramente, vamos ao percentual de posse de bola de ambos os times. O Fluminense tem 54% de posse de bola e o Bahia tem 54,5%. Ou seja, o Bahia fica mais com a bola. Se a gente for pensar em número de toques na bola, o Fluminense, apesar de ter um percentual menos, né, de posse de bola, o Fluminense toca mais a bola com o pé, né, faz mais jogadas. Isso pode ser chamado também de ações, né, com a bola. E aí, se a gente pensa em, agora, passes em setores do campo, setor defensivo, né? Quem é que mais executa passe no setor defensivo? O Bahia é simplesmente o quinto time que mais executa passe no setor defensivo, já o Fluminense é o 10º que mais executa passe. Ou seja, o Fluminense é bem no meio de tabela. Né? Agora, na região de meio de campo, né? Quem é o time que mais faz isso? É o Flamengo. Né? Mas aí, entre o Fluminense e o Bahia, seria o Fluminense em sexto e o Bahia em 11º, ou seja, o Bahia fica aparentemente, o Bahia fica muito mais com a bola na sua parte defensiva, já o Fluminense não, fica comparando os dois, fica com a bola mais ali no meio. E na região de ataque, quem é que fica mais com a bola? O Fluminense é o quarto Campeonato Brasileiro e já o Bahia é o terceiro, ou seja, o Bahia, ele faz uma transição muito rápida, passa pouco pelo meio do campo, já o Fluminense fica mais com a bola no meio do campo, né, do que o Bahia, e o Bahia fica bem mais com a bola na região do ataque adversário. O Fluminense fica aí cerca de 240 passes a menos, 240 ações a menos. E se a gente fala em região, né, de ações com a bola na região penal, o Bahia também é superior ao Fluminense. Defensivamente agora, falando, defensivamente, quem tem mais desarmes, o Bahia ou o Fluminense? Então, desarmes, o Fluminense é o time do Campeonato Brasileiro que menos desarma e o Bahia,
né, é o 13º. O Bahia tem simplesmente 28 desarmes a mais do que o Fluminense. E desarmes ganhos, ou seja, aquele que você pega, né, desarma o jogador e fica com a bola para si, que é a roubada de bola. Ele também é superior ao Fluminense, né? Bloqueios, né? Qual time que mais bloqueou? Bloqueios de forma geral. Aqui são chutes bloqueados. Qual time mais bloqueou? Tá aparecendo para vocês direitinho, beleza. Então o Fluminense aqui é o terceiro time que menos bloqueou, né, esses passes ou esses chutes no caso, né, com 55, e o Bahia com 69 está no meio de tabela. Defensivamente, ou seja, eles têm jogadores ali que conseguem fazer esses bloqueios de forma mais efetiva. E passes agora, qual dos dois times é o que mais bloqueou o passe? O Fluminense teve 143 passes bloqueados, já o Bahia em relação a passe, bloqueia bem chutes, mas passe eles não bloqueiam tanto, e aí o Fluminense trocou de lugar com eles. Né? E aí se a gente fala de interceptação que está aqui, ó, essa coluna, vamos lá, do maior para o menor, o Fluminense é o último time a interceptar, e o Bahia é 14º, com 162 interceptações, ou seja, nenhum dos dois times é melhor no critério de roubar a bola, desarmar, bloquear, e talvez isso seja porque ficam mais com a bola do que outros clubes. E aí, se eles ficam menos, né, se eles ficam mais tempo com a bola e menos tempo sem a bola, eles não precisam tanto desarmar assim. Né? E agora, por último, para a gente encerrar essa parte de finalização, né, erros que levaram à finalização. O Fluminense é simplesmente o quarto time que mais errou que levou à finalização do time adversário, e o Bahia é o 10º que menos errou. Mas aí a diferença entre o Fluminense, que é quarto, para o Bahia, que é 10º, são 3 erros que levaram à finalização. Ou seja, uma diferença, né, que se um desses lances aí gera gol, era um gol a menos ou um gol a mais, né, para o Bahia em relação ao Fluminense. Né? E aí, para a gente iniciar a parte final, então, quando a gente fala agora de, como é que eu posso dizer, de times que cometem falta e recebem muitos amarelos, né, indisciplina, lembrei a palavra agora, a indisciplina é o seguinte: o Fluminense é o segundo time que menos tomou cartão amarelo no Campeonato Brasileiro, e o Bahia é o 15º. Tem times que, né, fizeram 50% a mais de cartões amarelos do que o Fluminense. O Fluminense com 38, o primeiro tem 62. Vermelhos, o Bahia tem 2 e o Fluminense tem 1. O Bahia tem um segundo cartão amarelo, o Fluminense não tem nenhum segundo cartão amarelo. A nível de falta, Fluminense e Bahia, quem é o time que mais faz falta entre esses dois? O Fluminense, a nível de falta, é o time que menos faz falta no Campeonato Brasileiro. Já o Bahia é o segundo. Né? Os dois times que menos fazem falta vão jogar, já se enfrentaram anteriormente e vão se enfrentar de novo. Né? E os times que menos, né, que mais acabam recebendo falta, sim, né, seria, do maior para o menor, o Fluminense. Cadê o Fluminense? Cadê o Fluminense? O Fluminense é o quinto e o Bahia é o 241. Ou seja, o Fluminense recebe muito mais falta do que o Bahia. Né? E em nível de impedimentos, do maior para o menor, o Fluminense é o time que também tem menos impedimento e o Bahia está ali em 14º. Ou seja, são times que não são desleais, não são times violentos que vão se enfrentar, são times que têm mais a posse da bola, mas são times também que finalizam um pouco, ficam tocando muita bola, tocam bastante, mas não finalizam, e quando finalizam não tem uma finalização, uma precisão muito boa. Né? Então vamos torcer, né, para que o Fluminense ganhe ali de 2 gols de diferença, para a gente não ter que passar pela agonia de ter um embate nos pênaltis. Mas a gente vai torcer, mas o que vai acontecer vai ser da vontade de Deus. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu comentário, deixe seu like, né, curte o vídeo e segue a página aí para ajudar a gente. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.